Há 5 séculos, um navegador português partia para um dos feitos mais ousados na história do homem. Uma viagem rumo ao desconhecido, que tinha como objetivo explorar uma rota alternativa para o Oceano Pacífico, evitando o já conhecido caminho pelo sul da África. O resultado daquela aventura foi uma revolução na cartografia e na geopolítica, numa época em que Portugal e Espanha eram as maiores potências e também rivais. Foi a primeira circunnavegação da Terra e o sepultamento no âmbito da ciência da ideia de que o planeta seria plano. Muito além do feito científico, a viagem iria se transformar numa sequência de surpresas para Fernão de Magalhães, o comandante da frota de 5 caravelas e seus 270 tripulantes. Nesta edição do Matéria de Capa, convidamos você para uma volta no tempo, uma aventura que está completando 500 anos. Fique com a gente. A viagem iniciada por Fernão de Magalhães, que descobriu a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, foi um dos maiores feitos na história da navegação marítima. Noz moscada, pimenta, canela, gengibre. No início, eram as especiarias, capazes de fisgar o homem do Ocidente pelo paladar e os fazer atravessar os perigos do mar. No século XVI, o português Fernão de Magalhães embarcou para encontrar uma nova rota marítima para as Índias e entrou para a história por ter feito a primeira expedição que deu a volta ao mundo e provou que a Terra é redonda. A viagem teve início no dia 20 de setembro de 1519. San Antônio, Concepción, Vitória, Santiago e Trinidad foram as 5 caravelas que, com 270 tripulantes, deixaram o porto de Sanlúcar de Barrameda, em Sevilha, na Espanha. 6 dias depois, a primeira parada, nas Ilhas Canárias. Até aí, tudo ia bem, na calmaria. Depois de 11 semanas de navegação, no dia 13 de dezembro, as 5 caravelas chegam ao Rio de Janeiro. Os registros no diário de bordo dão o tom. Fizemos trocas vantajosas. Por um espelhinho, deram-nos peixe suficiente para alimentarmos 10 pessoas. Trocamos também cartas de jogar. Por um rei de ouros, deram-nos 6 galinhas. E ainda se convenceram de que tinham feito um magnífico negócio. Os habitantes não são cristãos, nem tampouco idólatras, porque não adoram nada. A natureza é sua única lei. E sobre os índios escreveram: os homens e as mulheres são tão vigorosos e tão bem proporcionados como nós. Pintam o corpo, principalmente a cara. Mais um mês de viagem. Em 12 de janeiro de 1520, encontraram um grande rio de água doce, o Rio da Prata, hoje território argentino. Depois de enfrentarem uma terrível tempestade, em 31 de março fazem uma parada mais ao sul, em Porto San Julián. No imaginário dos portugueses, um lugar onde habitam os canibais ou comedores de homens, que davam passadas tão grandes que nem mesmo correndo era possível alcançar. Além da revolta dos mares, a expedição teve também adversidades internas. Comandantes dos outros navios planejavam uma traição contra o capitão-geral. Fernão de Magalhães mandou decapitar Gaspar de Quezada, o comandante do navio Concepción. Mas não havia tempo a perder. As caravelas seguiram rumo a Cabo Virgem. Lá, o grupo ancorou durante meses para missões de reconhecimento. Numa delas, a nau Santiago se perdeu e naufragou. Em seguida, houve um motim. Mais uma baixa. A nau San Antônio retornou à Espanha. Então, com apenas 3 caravelas, a viagem seria retomada só em 21 de outubro de 1520. Naquela altura, já se passara um ano desde a partida da Espanha. Hora de levantar âncoras e içar as bandeiras. Nas semanas seguintes, as caravelas atravessam a passagem que seria batizada de Estreito de Magalhães, um dos mares mais perigosos do globo, onde os oceanos Atlântico e Pacífico se encontram. Um mar tão imenso que o espírito humano mal consegue abrangê-lo. A travessia se completou em 28 de novembro de 1520.
Depois de cruzar o estreito, a expedição ficou 4 meses à deriva no Oceano Pacífico, sem ver o menor sinal de terra firme. Nesta etapa da viagem, Fernão de Magalhães enfrentou várias tentativas de rebelião. Os marinheiros queriam desistir e voltar para a Espanha, por acharem que a viagem não teria fim. Perdidos no meio do Pacífico, eles só iriam encontrar um local de ancoragem em 17 de março de 1521. Era a ilha de Romorom, que hoje pertence ao arquipélago das Filipinas. 11 dias depois, uma outra escala em Lamaçaua. Depois de uma parada na ilha de Cebu, as caravelas chegam a Mactán, também no atual arquipélago filipino. Era 27 de abril, quando aconteceu o improvável. Embora alertado por seus companheiros de viagem, Fernão de Magalhães se envolveu em um conflito com os índios locais. Armado apenas com uma pistola de um único tiro, foi morto a flechadas. Um final trágico e melancólico para quem realizou uma das maiores façanhas da humanidade. Parece difícil de acreditar, não é mesmo? O homem que lutou para tornar a expedição uma realidade, que estava perto de completar a primeira circunnavegação do globo, foi morto a flechadas, num confronto que, segundo relatos, era desnecessário. Após a morte de Fernão de Magalhães, o segundo homem na hierarquia, Juan Sebastião Elcano, assume o comando da expedição, que ainda estava muito longe do fim. Ao deixar Mactán em abril de 1521, a expedição parou em várias ilhas da região e só foi aportar por um tempo mais longo nas Molucas, em 8 de novembro. A etapa seguinte foi um longo percurso pelo Oceano Índico até cruzar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. Era o dia 19 de maio de 1522. De volta ao Atlântico estava completada a circunnavegação do globo, um dos maiores feitos na história dos descobrimentos. Em seguida, a expedição tomou rumo norte, alcançando o arquipélago de Cabo Verde em 9 de julho de 1522. 2 meses depois, a única nau que restou entrou no porto de Sanlúcar de Barrameda, na Espanha. Era 6 de setembro de 1522. A bordo da Vitória, apenas 18 tripulantes, sobreviventes de 3 anos de aventuras. A gente tem uma longa trajetória de viagens, né, em que começa próximo da Europa, que depois vão se alargando. Acho que a grande questão, né, claro, tinha o desconhecido, né, a América totalmente desconhecida para os europeus, mas a maior preocupação que eles tinham no primeiro momento era conhecer o regime de correntes marítimas e o regime dos ventos, porque o problema da navegação à vela é que você não navega para onde você quer o ano todo, você tem que navegar de acordo com os ventos e com as correntes marítimas. Então o medo, por exemplo, da tripulação do Colombo não é o que as pessoas costumam falar de cair num precipício ou algo assim. O medo deles era não ter vento para voltar para a Europa. Então tinha esse componente. E o outro problema que ocorria muito é que próximo do litoral, por causa dos recifes e outros tipos de, né, vai ficando com menos fundo, né? Os navios vão chegando perto da terra, ali que aconteciam os naufrágios, porque estava navegando e de repente batia num rochedo submerso. Então tinha todas essas possibilidades de ocorrência. A reconstituição da viagem de Fernão de Magalhães tornou-se possível graças a uma pessoa, um cronista genovês, que fez parte da tripulação com a missão exclusiva de escrever o relato. An obsessive chronicler, Pigafetta described the lands and people they encountered. O genovês Antônio Pigafetta não apenas escreveu o diário da expedição, como figurou entre os sobreviventes da viagem. Desde o início, ele conquistou a confiança de Fernão de Magalhães e tornou-se seu confidente. Foi ele que deixou os registros que entraram para a história sobre os motins e as demais tragédias ocorridas ao longo da viagem, incluindo a morte de Magalhães em confronto com os índios. And the natives' bamboo spears ended the captain's life. Tente imaginar
o que significava partir numa viagem rumo ao desconhecido. Numa época em que se dizia que o mar, de repente, terminava num precipício onde caíam as embarcações. Ou então que gigantescos monstros marinhos engoliam os navios. Era preciso ter muita coragem ou ser forçado a embarcar. Bem antes da viagem, Fernão de Magalhães sabia dos perigos que rondavam a empreitada. Por isso, não comentava com ninguém sobre o risco de doenças, de tempestades em mares desconhecidos e também da possível falta de alimentos. Sobre as lendas a respeito de monstros marinhos, não era possível evitar os comentários. Daí o fato de que boa parte da tripulação de 270 homens que deixaram Sevilha, dos quais apenas 18 retornaram, era composta por homens perseguidos pela justiça. Alguns eram ex-presidiários e outros fugiam de dívidas ou de inimigos. Poucas expedições tiveram tanta importância para o conhecimento do planeta como a viagem de circunnavegação do globo. Magalhães e seus companheiros iriam se tornar os primeiros inimigos dos chamados terraplanistas ao provar que a Terra é redonda. A rota seguida pela expedição de Fernão de Magalhães consistiu na saída de Sevilha, a passagem pelas Ilhas Canárias, Cabo Verde, o litoral do Brasil e as margens do Rio da Prata. Dali, a frota contornou o Atlântico Sul, passando pelo estreito que viria a se chamar Magalhães, entrou no Pacífico e foi até as Filipinas. De lá, o caminho seguido tomou o rumo do Oceano Índico, contornando o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, para entrar no Atlântico e chegar à Espanha. Não havia mais dúvida. A Terra é redonda, como viriam a comprovar séculos mais tarde as imagens feitas pelos satélites. Apesar de tudo isso, 500 anos depois, ainda tem gente que fala em terra plana. E as fotos de satélite? Seria tudo invenção? Quando você digita no Google fotos do globo terrestre, o que acontece é que você recebe apenas imagens CGI, as chamadas computações gráficas, imagens criadas em computação gráfica. Na prática, e até a NASA reconhece isso, não há imagens reais ou imagens não editadas do globo terrestre. Eu andei realizando diversos testes para localizar a curvatura da Terra. E em determinado momento, nós chegamos à conclusão que todos os experimentos, eles têm como conclusão que a Terra é plana. E nós conseguimos observar objetos distantes com uma câmera de alta potência, sendo que esses objetos deveriam estar abaixo da linha do horizonte. E não estão, eles são visíveis. Durante muito tempo, Magalhães tentou obter apoio do rei de Portugal, Dom Manuel I, que se recusou a patrocinar a viagem. Fernão de Magalhães era português, mas isso não o ajudou a conseguir o patrocínio do então rei de Portugal, Dom Manuel I. Para o rei, se já existia o caminho para as Índias pelo Atlântico Sul, Oceano Índico e Pacífico, não fazia sentido tentar descobrir outro. Sem o apoio financeiro de Portugal, Magalhães recorreu à Espanha, que bancou a expedição, com a promessa de que os eventuais territórios e riquezas conquistados iriam pertencer à coroa espanhola, na época, o Reino de León e Castilha. Depois que a Espanha decidiu patrocinar a viagem, Dom Manuel I ficou irritado e tentou, a todo custo, sabotar a expedição. Ele chegou a enviar navios para tentar bloquear a passagem da frota de Magalhães, mas esse havia sido informado por seus espiões e conseguiu escapar. Em primeiro lugar, os portugueses estavam nessas navegações do Atlântico muito tempo antes dos espanhóis. Então, o conjunto de marinheiros portugueses era mais experiente nessas viagens. Agora, também tinha aventureiros de outros países que iam para Portugal. Por exemplo, o Colombo mora uma época com os portugueses, né? Ele é casado, inclusive, com uma portuguesa.
Então, era comum essa associação de pessoas de várias nacionalidades, né, no mesmo serviço, vamos dizer assim, né, a serviço do mesmo rei. No caso dos espanhóis, como eles tinham uma dificuldade de ter marinheiros experientes, eles começaram a recrutar marinheiros estrangeiros, o próprio Colombo, e depois marinheiros portugueses. Tem muitos marinheiros portugueses que vão servir nas navegações espanholas. No próximo bloco, Colombo, Américo Vespúcio, Vasco da Gama e Cabral. Navegar era preciso. A gente volta já. Bem antes de Fernão de Magalhães, outro navegador já havia feito uma grande descoberta ao tentar chegar às Índias, navegando para o Ocidente a partir da Espanha. Era o genovês Cristóvão Colombo. Com o apoio dos reis católicos da Espanha, Isabel e Fernando, Colombo partiu de Palos de la Fronteira em 3 de agosto de 1492. Ele tomou o rumo oeste, certo de que chegaria à Índia. A frota era composta por 3 caravelas: Santa Maria, a maior, Pinta e Nina. A primeira parada foi nas Ilhas Canárias. Após reparos e reabastecimento, as embarcações partiram no dia 6 de setembro. Apenas 5 semanas depois, os marinheiros avistaram terra. A data iria entrar para a história como a descoberta da América, o dia 12 de outubro de 1492. O local encontrado era uma das ilhas do atual arquipélago das Bahamas, que Colombo batizou de San Salvador. Em 5 de dezembro, a expedição chegava à ilha então chamada de Hispaniola, onde hoje ficam o Haiti e a República Dominicana. Foi lá que Colombo, numa segunda viagem, fundou São Domingos, o primeiro povoado europeu no novo continente. Colombo faria ainda outras viagens da região, hoje conhecida como Caribe e América Central. Ele morreu em Valladolid, na Espanha, de parada cardíaca, em 1506. Tinha 55 anos. Embora tenha sido o primeiro a fundar um povoado nesse lado do globo, não foi o nome de Colombo que batizou o novo continente, mas de outro explorador que também andou por aqui. Navegador, mercador e geógrafo, o florentino Américo Vespúcio chegou a trabalhar com Cristóvão Colombo no preparo da primeira expedição do genovês para este lado do Atlântico. Entre 1497 e 1504, Vespúcio realizou 4 viagens entre a Europa e a América. Nas 2 primeiras, a serviço da Espanha, passou pelas Antilhas e a foz do rio Orinoco. Na 3ª e 4ª, com a bandeira de Portugal, passou pela costa brasileira. Vespúcio foi o primeiro a demonstrar que o Brasil e as Antilhas não faziam parte das Índias, como inicialmente acreditava Colombo. Não demorou muito para que seu prenome, Américo, fosse utilizado para batizar o novo continente. Na era dos descobrimentos, coube ao português Vasco da Gama comandar as primeiras caravelas a navegar da Europa à Índia. Era um sábado, o dia 8 de julho de 1497, quando Vasco da Gama partiu do Porto de Belém no comando de 4 caravelas: São Rafael, São Gabriel, São Miguel e Bérrio. Patrocinada pelo rei Manuel I de Portugal, a frota tinha a missão de chegar à Índia. Depois de 3 meses de viagem e mais de 6.000 quilômetros percorridos, a expedição chega ao extremo sul do litoral africano. Apenas em março de 1498, depois de contornar a costa do continente, Vasco da Gama chega a Moçambique. Após outras escalas, a frota seguiu pelo Oceano Índico. E só em 20 de maio de 1498, Vasco da Gama e sua expedição chegavam a seu destino. Estava aberta a rota dos europeus pelo extremo sul da África até a Índia.
Na viagem de ida, foram necessários apenas 23 dias para atravessar o Oceano Índico, contando com os ventos de monção. Na volta, viajando contra os ventos, foram precisos 132 dias. Pela descoberta da nova rota, Vasco da Gama foi coberto de glórias pelo reino português, recebeu o título de Almirante-Mor dos Mares e chegou a ser vice-rei da Índia. Cristóvão Colombo pretendia chegar às Índias e descobriu a América. Pedro Álvares Cabral também iniciou uma viagem com destino às Índias e acabou descobrindo o Brasil. Navegar era preciso, como dizia o poeta, mas também era muito difícil. No dia 22 de abril de 1500, Cabral chegou à região onde hoje fica Porto Seguro, na Bahia, no primeiro contato com o território que viria a ser chamado de Brasil. Na verdade, Cabral estava a caminho das Índias. Por ordem da coroa portuguesa, ele deveria seguir a rota descoberta 2 anos antes por Vasco da Gama, que passava pelo Atlântico Sul, contornando o Cabo da Boa Esperança, e seguir pelo Oceano Índico até as Índias. Há 2 versões para o desvio da rota. Uma tempestade teria atingido as caravelas e forçado a saída para o oeste. A outra diz que a mudança de rumo teria sido intencional, porque Cabral acreditava na possibilidade de existência de terras não exploradas. Embora a descoberta do Brasil seja atribuída a Cabral, antes dele, um outro navegador andou por aqui. Em 1498, Duarte Pacheco Pereira partiu do arquipélago de Cabo Verde, passou pelo litoral onde hoje ficam o Maranhão e Pará e seguiu até a foz do rio Amazonas. A diferença entre as 2 expedições é que Pereira não reivindicou os territórios por onde passou em nome da coroa portuguesa. A era dos descobrimentos se prolongou pelos séculos XV e XVI, com dezenas de expedições promovidas principalmente pela Espanha e Portugal, as 2 potências da época. Quando Vasco da Gama decidiu buscar a rota para as Índias, contornando o extremo sul da África, outros navegadores portugueses já haviam preparado o caminho. Eles começaram pela costa ocidental africana e foram aos poucos se dirigindo para o sul. O rei Afonso V de Portugal foi um dos grandes incentivadores dessas expedições, seguido pelo seu filho, Dom João II. Em 1487, Bartolomeu Dias, comandando uma frota de 3 caravelas, chegou ao Cabo da Boa Esperança, no Atlântico Sul, abrindo caminho para Vasco da Gama. O projeto geral das navegações que os portugueses vão desenvolver no final do século XV é a chegada no Oriente para estabelecer o comércio. Esse é o projeto. Porque era do Oriente que vinham os produtos de luxo do comércio da época, né? As chamadas especiarias, sedas, etc. Né? E que os europeus, então, tinham interesse nesse comércio. Esse comércio até então era feito através dos árabes no Oriente Médio. E o grande plano é chegar no Oriente diretamente por mar. O plano português vai ser navegar em torno da África, né? O Colombo vai apresentar um outro plano para chegar no mesmo lugar, que era navegar pelo Ocidente para dar a volta, né, e atingir então a Ásia navegando pelo Ocidente. Né? Então, os 2 planos eram chegar no mesmo lugar navegando por caminhos distintos. Daqui a pouco, as atualizações no mapa da Terra que resultaram dos grandes descobrimentos. E ainda as homenagens a Fernão de Magalhães, da conquista espacial aos pinguins do extremo sul do continente. Não saia daí. Como resultado daquelas expedições, o mapa da Terra passou por importantes atualizações, principalmente na segunda metade do século XVI. O
cartógrafo e geógrafo flamengo Abraão Ortelius é considerado o autor do primeiro atlas moderno, publicado em 1570 em Antuérpia, hoje uma cidade da Bélgica. Denominado Teatro do Globo Terrestre, do latim Theatrum Orbis Terrarum, era bastante atualizado para a época, já incluindo a América do Norte e do Sul, o contorno da África e Ásia, além da Europa. Teve 31 edições e durante séculos foi uma das principais referências para o estudo dos continentes. Em reconhecimento ao feito que ajudou a conquistar, Fernão de Magalhães recebeu várias homenagens. Vamos ver algumas. Entre 1990 e 94, a sonda Magalhães da NASA realizou o mais completo mapeamento da superfície de Vênus. Além desse levantamento, a nave recolheu milhares de dados científicos sobre o planeta antes de mergulhar e desaparecer em sua superfície em outubro de 94. O nome do navegador português também foi lembrado para batizar a Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite que orbita em torno da Via Láctea. A mais importante passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o Estreito de Magalhães, só poderia homenagear o navegador português, que foi o primeiro a atravessá-lo. Não muito longe dali, no extremo sul da Argentina e Chile, habitam os pinguins da espécie Magalhães, que aparecem nos relatos da viagem. Eles têm uma característica incomum: não têm medo dos humanos. Como vimos há pouco, dos 270 tripulantes da expedição de Fernão de Magalhães, apenas 18 sobreviveram. Ao longo dos séculos, milhares de outros marinheiros morreram, a maioria vítima de uma doença fácil de ser combatida, o escorbuto, que pode ser evitado com apenas algumas laranjas, limões e outras fontes de vitamina C. Foi só em 1753 que o médico da Marinha Real Britânica, James Lind, fez essa descoberta. Mas ainda se passaram 4 décadas até que frutas ou legumes contendo vitamina C fossem incluídos nas refeições de bordo. Isso em 1795. E pensar que naqueles tempos de superstição, quando os tripulantes temiam monstros marinhos, um inimigo poderoso estava bem mais perto. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você. Até lá.